Eu quero pedir a você que se assente e te peço, por favor, pega a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Tenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? Respondeu Jesus: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde Jesus estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? 2 discípulos de João Batista ouviram João Batista lá em Betânia, o lugar onde João Batista batizava chamava Betânia, lá no sul de Israel, não na Galileia, onde Jesus Cristo desenvolveu o ministério dele, mas lá na Judéia, lá no sul do território de Canaã, de Israel. Os discípulos de João Batista ouviram João Batista apontar para Jesus, e pelo Espírito Santo, João Batista é um profeta muito especial. João Batista disse 2 vezes, disse um dia e depois disse no outro dia, apontando para Jesus 2 vezes, ele revelou na presença dos discípulos dele, João Batista, quem ele via que era Jesus, quem era Jesus, qual era a missão de Jesus, qual era a obra de Jesus. Ele usa uma figura para se referir a Jesus. Se você olhar no versículo 29, que antes do que a gente começou a ler, nós lemos o 35, já no 29 de João capítulo 1, a Bíblia diz: João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode repetir a declaração que João fez sobre Jesus? Diga: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, e no verso 36, mais para frente, a Bíblia diz, você já leu esse texto comigo, que novamente João Batista vê Jesus passando e repete as palavras: eis ali o Cordeiro de Deus. Nesse momento, 2 discípulos de João Batista estavam do lado dele, e quando vem ele pela segunda vez, se referindo a Jesus dessa forma, o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, esses 2 decidem seguir Jesus. João disse 2 vezes para os seus discípulos que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus. O que significa ser Cordeiro de Deus? Significa ser o sacrifício, a provisão de Deus. Cordeiro é um animal tipicamente manso, dócil, manso, propício para o sacrifício. Cordeiro é sinônimo de sacrifício, de altar. Na religião judaica,
Na revelação do Deus de Israel do Antigo Testamento, o cordeiro tem uma função toda especial. É o animal mais adequado para o sacrifício. É o animal que suporta o sacrifício sem se debater, sem agredir, sem se revoltar. Jesus Cristo é apontado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Sim, ele morreu na cruz como um sacrifício, como cordeiro, como acontecia com o cordeiro durante todo o Antigo Testamento e também no tempo em que Jesus Cristo veio. Cordeiros eram sacrificados todos os dias para que os pecados fossem perdoados. O termo é expiados. Os cordeiros simbolicamente assumiam os pecados de quem os ofertava. Cordeiros também eram oferecidos como ofertas pacíficas, como ofertas de holocausto, que são ofertas de louvor a Deus, de sacrifício. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele tem o caráter, a natureza do Cordeiro, porque ele foi sacrificado por nós. Amém? Agora lembre-se, se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, nós também somos Cordeiros de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e lembra ele disso. Diga, você também é Cordeiro de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus mesmo falou que tem gente que é cordeiro, mas tem gente que é bode. E bode é quem não tem aliança com Deus. Mas cordeiro é quem pertence a Deus. Por que eu sou Cordeiro de Deus? Porque eu sou de Jesus. Se Jesus é Cordeiro de Deus, eu também sou. Por que eu sou Cordeiro de Deus? Porque Deus é meu pastor. Cordeiro é o animal que não vive solto na natureza. Cordeiro não é animal que viva de forma selvagem. Ora, cachorro consegue viver sozinho e ser selvagem. Eu fui para Valinhos cumprir essa semana e a gente estava observando um cachorro atravessando a rua, mais hábil do que um ser humano. A gente ainda comentou, né, Plínio? Como esses cachorros aprendem a atravessar a rua e se viram sozinhos. Cachorro consegue viver, se virar, consegue até se tornar selvagem. Tem cachorro selvagem. Gato, tem gato selvagem. Mas cordeiro precisa ser pastoreado. Um cordeiro solto, um cordeiro sozinho, um cordeiro largado, ele não sobrevive. Porque ele precisa viver junto de alguém, o pastor. Cordeiro é dependente do cuidado pastoral. Ele não tem mecanismos para se virar sozinho na natureza. Onde tem um cordeiro, tem que ter um pastor. E os bodes? Bode consegue ser selvagem. Bode consegue. Cabra consegue ficar até numas montanhas. Você já viu procura que você vai ver vídeo de umas cabras vivendo pendurado em montanha. Eu vi um vídeo outro dia de uma águia caçando uma cabra na montanha. Só que a cabra era maior que a águia. Então a cabra estava no alto da montanha, numa altura, a águia vai e mexe com a cabra e faz ela despencar da montanha. E ela despenca e cai lá embaixo, aí a águia desce e pega o filé mignon da águia e leva para o ninho. Cabra consegue. Eu sou cabra macho, você pode dizer. Pois é, mas Jesus é cordeiro. Cordeiro precisa de pastor. Então nós também somos cordeiros. Nós somos cordeiros porque nós também nos sacrificamos. Damos a nossa vida para Deus. Nós também somos cordeiros porque nós somos pastoreados. E o Senhor é o nosso pastor. E por isso Ele não deixa faltar nada na nossa vida, porque Ele é o pastor que cuida muito bem de nós. Amém ou não amém? Diga, eu sou cordeiro e eu tenho um pastor. Se é verdade isso, dá um aplauso ao Senhor.
João aponta para Jesus 2 dias, 2 vezes, tomado pelo Espírito Santo de Deus, e diz: ali está o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra, ela é ouvida por aqueles 2 discípulos e eles ficam impactados com essa palavra. Jesus é o Cordeiro, e porque Ele é o Cordeiro, nós também somos. Porque Ele é o Cordeiro, nós também somos. Nós também nos entregamos para Deus, nós também oferecemos nossa vida para Deus, nós também dependemos de Deus como nosso pastor. Em João capítulo 10, se você consegue virar sua Bíblia rapidamente lá, Jesus fala que Ele é pastor e nós somos ovelhas, cordeiros. Em João 10, 26, diz assim: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, ou os meus cordeiros, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, elas jamais morrerão, e ninguém poderá arrancar as minhas ovelhas das minhas mãos. Então Jesus é o Cordeiro e Ele fala dos cordeiros dEle, das ovelhas dEle. As minhas ovelhas, elas me seguem, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, elas não escapam das minhas mãos, ninguém pode roubar minhas ovelhas. As minhas ovelhas não morrem, porque eu garanto a elas que elas não vão morrer. Ninguém pode tirar minhas ovelhas das minhas mãos. Glórias ao Senhor, porque Jesus Cristo é o Cordeiro. E porque nós somos também cordeiros, porque somos dele. Glórias ao Senhor, porque Jesus Cristo é o Cordeiro, mas Ele também é o leão. E olha que quando Ele está falando sobre nós, que somos as ovelhas dEle, os cordeiros dEle, veja como Ele fala assim com uma autoridade de leão. Ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E se você não ouve a minha voz, é porque você não é minha ovelha. Se você não crê em mim, é porque você não é ovelha minha. Porque as minhas ovelhas me creem em mim, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Ninguém pode tirar das minhas mãos, ninguém pode roubar minhas ovelhas. E aí ele fala não na condição de cordeiro simplesmente, porque Jesus ao mesmo tempo é cordeiro e leão. Cordeiro pelo sacrifício, pela rendição ao projeto de Deus, mas leão pela autoridade. Cordeiro é sinônimo de rendição, de sacrifício, de mansidão. Mas leão é sinônimo de autoridade. Então veja que Jesus Cristo ao mesmo tempo é o Cordeiro de Deus e leão da tribo de Judá. Quando ele precisa falar com autoridade, ele fala: ninguém rouba minhas ovelhas. Ninguém tira elas das minhas mãos. Elas me seguem. E eu dou às minhas ovelhas vida eterna. E elas nunca vão morrer. Isso ele fala com uma autoridade de leão. Amém ou não amém? Por isso a Bíblia diz, por exemplo, em Apocalipse 5:5, que ele é o leão da tribo de Judá que venceu. Diga: Jesus, o Cordeiro de Deus, é também o leão da tribo de Judá que venceu. Se é verdade isso, dá um aplauso bem lindo a Ele. Eis o Cordeiro de Deus, que ao mesmo tempo é leão da tribo de Judá, que tem autoridade. Por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Pelo governo, pela autoridade. Quem foi que profetizou que haveria um leão na tribo de Judá, que teria um cetro? O que é cetro? Cetro é um símbolo real de governo, de autoridade. Um objeto, um ornamento que o rei tem na mão. Além da coroa, o cetro. Pois foi Jacó que no fim da sua vida liberou uma palavra profética para cada um dos seus 12 filhos. E a palavra que ele deu para Judá está em Gênesis 49, versos 9 e 10. E ele fala do leão que surgirá, que surgiu na tribo de Judá. E que teria esse leão novo, o cetro na sua mão. Jesus Cristo é esse leão
Por isso ele é chamado em Gênesis e em Apocalipse, no começo e no fim da Bíblia, como esse leão. Então João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz, ele é o Cordeiro e ele também é o leão. E a Bíblia ensina que nós, porque somos dele, também somos cordeiros. Mas não só cordeiros, nós também somos leões. Sim ou não? Então nós também somos leões. Por que eu sou leão? Por conta de Jesus. Porque Jesus Cristo está onde? À direita de Deus Pai. Mas antes dele ir embora, ele disse, eu dou a vocês a autoridade para vocês irem pelas nações da terra e fazerem o que eu fiz, e ensinarem o que eu ensinei, e para fazerem discípulos para mim, disse Jesus. Então, para nós conquistarmos os territórios, para nós percorrermos os lugares, para nós nos movermos nas direções que o Senhor quer, e Ele quer que a gente percorra toda a terra. A gente não faz isso só na condição de cordeiro, a gente faz isso também na autoridade de leões. Então Jesus Cristo, que foi apontado por João Batista, o cordeiro, é também o leão da tribo de Judá. E nós que somos o rebanho do Senhor, somos cordeiros em relação a Deus, mas em relação ao mundo nós somos leões, sim ou não? Em relação a Deus nós somos cordeiros, em relação ao mundo nós somos leão. Por quê? Como assim leão? Eu não gosto de ser leão, leão é bravo. Toda vez que você dá uma palavra em nome de Jesus, você está sendo um leão. Toda vez que você diz alguma palavra de autoridade, em nome de Jesus, está sendo leão. Autoridade tem a ver com o leão de Judá. Sacrifício tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém ou não amém? Nós aprendemos com Jesus a ter uma parte em momentos certos, em relação a Deus, o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, somos todos cordeiros. Mas em relação ao nosso ministério, nós temos a unção de sermos leões. Sim ou não? Quando você tem que enfrentar um ataque do inimigo, uma obra do inferno, tem que ser leão. Sim ou não? Amém ou não amém? E o pessoal lá da igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte, a pastora Ana Paula e o marido dela divulgaram um vídeo. Quem assistiu o vídeo que eles divulgaram essa semana, falando de um pastor lá no Oriente Médio, um pastor palestino que era terrorista no passado, que era anti-Israel, mas se converteu ao cristianismo e se tornou pastor. E começou a pregar o evangelho. E que o Estado Islâmico sequestrou 4 pessoas cristãs e disse que só não mata essas pessoas se o pastor se entregar para eles. Viram isso? Mas você veja, como que você vai poder lidar com, por exemplo, o Estado Islâmico, que quer mais é cortar o nosso pescoço, que quer mais é explodir os coitadinhos dos irmãos em Cristo, lá da região do Oriente Médio e de onde mais eles puderem alcançar. Viram o que aconteceu na Espanha essa semana? Até para você orar por uma questão dessa, a gente ora, a gente se posiciona com a autoridade do leão. É como leão. Sim ou não? Então é cordeiro e leão, cordeiro e leão, cordeiro e leão. Que Deus abençoe você, para que você possa ser como Jesus, ao mesmo tempo cordeiro, mas usar da autoridade do nome dele como leão. Amém ou não amém? Para você ter aquela célula na sua casa, você tem que ser cordeiro, mas também tem que ser leão, para poder, entendeu? Guerrear, exercer autoridade, marcar a sua posição,
vencer as artimanhas do inimigo, suportar as pilérias do inferno, tem que ser leão. Amém ou não amém? Tem que ser cordeiro, mas também tem que ser leão, exatamente como Jesus. Amém ou não amém? Se você entende isso, põe a mão no seu coração, ore comigo e diga: Senhor Jesus, bendito sejas, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que morreu pelo meu pecado. Bendito sejas, porque o Senhor é o leão da tribo de Judá, e todo o poder e toda a autoridade está nas tuas mãos. Obrigado, Senhor Jesus, porque através do teu sacrifício eu me tornei um cordeiro do teu rebanho, e porque o Senhor transferiu a autoridade para a minha vida, e eu tenho o direito de usar o teu nome, e eu tenho o chamado para exercer a tua autoridade aqui nessa terra. Obrigado, Senhor Jesus, por esse mistério. Assim como o Senhor, eu também sou cordeiro e leão. Me ajuda a viver de acordo com a tua vontade. Amém, amigo? Olha para o irmão que está do seu lado, vê se você está com cara de cordeiro ou de leão. Agora você está cordeiro, mas na hora que precisa fica com cara de leão. Amém ou não amém? Agora a gente é cordeiro aqui. Mas na hora que precisa, a gente também é leão. Amém, amigo? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Os discípulos de João Batista então ouviram João Batista dizer: aquele ali é o cordeiro. Então um desses discípulos chamava André. E o outro discípulo? Um desses discípulos chamava André, e o outro discípulo? Provavelmente, se você for estudar esse texto, você vai ver que 99,9% de chance dele se chamar João, o irmão de Tiago. Porque todas as vezes que João aparece no texto, ou aparece no momento, ele não põe o nome dele. E daí, você é levado a pensar que por um estilo literário, por uma maneira educada de escrever, mas 99,9% de certeza de ser o próprio João. Esses dois discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. A Bíblia diz que eles queriam espiar Jesus. Espiar Jesus não é seguir de ser discípulo. Eles estão espiando Jesus andando pela cidade de Betânia, pelo lugar. Eles estão espiando Jesus. A Bíblia diz que era quase 4 horas da tarde, por volta de 4 horas da tarde. Então os dois, eu não sei se você já seguiu alguém sem querer que essa pessoa te enxergasse. Isso é meio estranho, né, de fazer. Mas eles vão seguindo Jesus, porque eles ficaram curiosos de conhecer aquela pessoa. Eu não sei por quanto tempo eles seguem Jesus, por que distância, mas eles vão acompanhando e não perdem Jesus de vista. E nos versos de 37 a 39, a Bíblia conta que em certo momento Jesus virou para trás e pegou os dois e perguntou para eles: o que vocês querem? O que vocês querem? E aí eles respondem o que para Jesus? A resposta que eles dão para Jesus é interessante. O que vocês querem? Vocês estão me seguindo. O que vocês querem? E eles respondem para Jesus: a gente quer ver onde o Senhor mora. A gente quer ver onde o Senhor está hospedado. A gente quer ver onde o Senhor está hospedado. A gente quer ver onde o Senhor está hospedado. A gente quer ver onde o Senhor está hospedado. Olha que coisa interessante. O que vocês querem? Olha, eles podiam ter uma dúvida, podiam querer fazer uma pergunta. Poderiam querer saber o nome dele, porque João Batista não disse o nome. Jesus chamou ele de Cordeiro. Queremos saber de onde o Senhor é, queremos saber de que tribo o Senhor é, queremos saber qual é a escola onde o Senhor estudou, queremos saber que livro o Senhor escreveu, queremos saber como é que tem sido a sua vida, quem é a sua mãe, quem é seu pai, o que o Senhor já fez, me dá o currículo. Podiam perguntar tanta coisa.
Se fosse você, e de repente Jesus vira e pergunta: o que vocês querem? O que você diria? Por que estão me seguindo? É que a gente quer saber onde o senhor está hospedado. Querendo saber onde o senhor está hospedado. E Jesus então diz para eles: bem, então vocês venham comigo. E aí a Bíblia diz, você leu o texto comigo, que Jesus diz: venham comigo, e eles vão, e entram na casa onde Jesus estava. E era 4 horas da tarde, e diz que Jesus os recebeu ali, e eles passaram o resto do dia lá. Eles ficaram horas com Jesus em casa. Horas com Jesus em casa. Horas com Jesus em casa. Quando foi a última vez que você recebeu uma visita na sua casa que ficou horas na sua casa? Gente que você não conhecia. Tem gente que vai na casa da gente, mas é da família, mas é amigo. Esses a gente não quer que vão embora. Ou quer às vezes. Mas aqueles dois, era o primeiro encontro que eles tinham com Jesus, primeira vez. E Jesus já os aceita. E eles ficam com Jesus até o dia acabar. Passam aquele fim de dia. Algumas horas com Jesus. E eles saem dali impressionados. Tanto que um deles, André, ele sai dali muito afim de encontrar pessoas para levar para Jesus. E quando ele encontra o irmão dele, chamado Simão Barjonas, ele faz questão de levar para conhecer Jesus. Na casa, porque eles ficaram íntimos. Então olha que interessante, os discípulos de João queriam saber do lugar onde Jesus estava vivendo. Irmãos, a gente serve a Deus com a nossa casa. O lugar onde a gente vive tem muito a ver com o nosso ministério. O lugar onde a gente vive, onde a gente mora, testifica da nossa fé. Testifica do nosso ministério. A nossa casa faz parte do nosso ministério. Eu quero dizer para você que as pessoas estão interessadas, sim, Senhor, em ver onde você mora, em ver como você vive, em ver como é a sua casa, em ver como você se comporta em casa. A curiosidade daqueles discípulos de João é justificada. As pessoas querem entrar na sua casa e para ver se o que você fala lá fora condiz com a maneira como você vive dentro de casa. É lícito que uma pessoa que me ouve falando aqui tenha curiosidade de ver como é a minha casa, para ver como que vive um homem que fala desse jeito. Como será a casa onde mora o homem que é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Como será que vive uma pessoa assim, que recebe uma palavra dessa pelo Espírito profético em João Batista? E Jesus Cristo abriu a casa e recebeu aquelas duas pessoas, sem pressa. E quando trazem João, pois ele recebe também. Então, quando nós nos desafiamos a colocar nossa casa a serviço do Rei, nós estamos afinados com Jesus, a sua casa tem que estar a serviço do Rei. Se você é cordeiro, se você é leão, se você é de Jesus, pois desde Jesus que a casa faz parte do nosso ministério. Olha, minha casa, meu refúgio do guerreiro, ninguém entra, só eu. Isso não é coisa de discípulo de Jesus. A sua casa é sede de um avivamento. E ali é um lugar, é um território para Deus fazer coisas tremendas. Amém, amigos? Sua casa é um lugar muito especial. Para as pessoas irem, para as pessoas conhecerem o Senhor, para as pessoas serem despertadas, para as pessoas receberem revelação, para as pessoas serem alcançadas. Quem é cordeiro, quem tem a autoridade do leão, também serve ao Senhor com a sua casa. Com a sua casa. Olha, irmãos, eu era bem jovem e o meu sonho era ter uma casa
para receber os irmãos. Quando eu casei com Valéria, Deus deu uma casa para a gente morar lá em Vila Maria, uma casa bem bonitinha. Foi Deus assim, de um jeito tão sobrenatural. E nós moramos naquela casa pouco menos de meio ano, até a gente vir para Campinas. E uma casa pequena, mas muito, muito bonitinha, uma graça. Mas que bênção para nós, que bênção ver a nossa casa cheia de gente. Eu me lembro que uma vez eu disse para a Valéria que eu ia levar umas pessoas para jantar em casa. Era a primeira vez que a gente ia ter gente jantando na nossa casa. A gente era recém-casado. E ela pensou que eu fosse levar 2, 3 pessoas, e eu levei parece que 14. A comida que ela tinha feito para 2 ou 3. Primeiro jantar na nossa casa nova. Não foi, Valéria? Chegaram uns 14 ou 15 para jantar na nossa casa. E foi assim que a gente estreou a nossa casa nova. Eu sei que foi tanta gente que o nosso sofá riou. Tinha tantas nádegas no sofá novo. O sofá novinho, recém colocado ali. A gente tinha dias de casado. Pois o sofá, se você fosse na nossa casa, quando a gente mudou para Campinas, o sofá tinha um prego que eu mesmo preguei para poder consertar, porque aquela primeira visita marcou a gente não esquecia mais com aquele sofá das pessoas. Mas o gosto da gente, desde que a gente casou, desde os primeiros dias de casado, é ter gente na nossa casa para a gente falar de Deus, para a gente honrar a Deus, para a gente celebrar o Senhor. Como Jesus. Nós queremos ver onde o Senhor mora, onde o Senhor está hospedado. Pois venham, podem vir. Por que a sua casa você não gosta de pensar, nem de ter uma célula nela? Qual o problema da sua casa? Não, é que a minha casa é muito simples. E quem é que vai dar uma casa legal para você? Deus. Mas sabe que Ele vai dar se você for assim, tão regulado com a sua casa? Põe essa casa simples a serviço do reino, porque aí você se candidata a ter uma casa ainda melhor. É Deus que dá a casa para a gente, não é mesmo? Mas Jesus, foi fácil. Ele estava hospedado lá num apart hotel, ele estava hospedado lá num flat e recebeu essas pessoas e só sentaram lá, tomaram um café com ele e foram embora. Olha, graças a Deus que tem Marcos capítulo 2, para você parar com essa conversa. Em Marcos capítulo 2, verso 1, tem um dos milagres de Jesus. É o milagre daquele homem que foi levado pelos amigos, e ele era paralítico, e ele foi levado numa maca, e como não tinham como entrar na casa, eles desceram o homem pelo telhado. Eles abriram um rombo no telhado, eles abriram um buraco no telhado, e desceram o homem de maca. Pois se você olhar Marcos capítulo 2, essa história está em Mateus, essa história está em Lucas, mas é Marcos capítulo 2 que fala que a casa não era a casa de qualquer pessoa. Esse milagre aconteceu na casa, esse milagre aconteceu em Cafarnaum, e a Bíblia chama de casa de Jesus. Em que casa isso aconteceu? A Bíblia diz que estava lotada a casa. Lotada a casa. E de gente boa e de gente ruim. Tinha gente lá que não curtiu nada o milagre. Lotada a casa. E que por isso as pessoas que chegaram com o coitado do paralítico viram que não tinha como entrar, não tinha como ter acesso a Jesus, a não ser de um jeito muito criativo. Subir no telhado, abrir um buraco no telhado e descer o homem com cuidado. Pois desceram a maca na casa de Jesus. Abriram o buraco no telhado. A casa onde Jesus morava. De quem era aquela casa? Ora, tudo leva a crer que Jesus Cristo morava, e ele não ficou só um dia, nem 2, ele morou um tempo em Cafarnaum. Tudo indica que era na casa de Pedro. Provavelmente a casa era até da sogra de Pedro. Essa casa foi tão especial em Cafarnaum que sobre ela tem uma igreja.
lá em Cafarnaum. A gente vai lá quase todo ano, ou tem ido lá com muita frequência. A casa de Jesus, na casa de Jesus, quanta gente lotando. A casa de Jesus, é na casa de Jesus que abrem um buraco. É na casa do Cordeiro de Deus, é na casa do Leão de Judá. A casa dele estava a serviço. Em nenhum momento ele ralhou. Na verdade, ele elogiou a fé dos 4 que levaram aquele moço. Em nenhum momento ele ralhou porque estragaram o forro da casa dele. Porque caiu sujeira no chão. Porque em nenhum momento ele perguntou: quem é que vai arrumar isso? A casa dele estava ali. Ou a casa que lhe confiaram em Cafarnaum estava ali a serviço. E a sua casa? Por que não está a serviço do Senhor? Você não é cordeiro? Você não é cordeiro? Você não quer ser leão e ter autoridade nessa terra? Então põe sua casa a serviço. As pessoas querem ir na sua casa. As pessoas querem entrar na sua casa, sim, com boa intenção. As pessoas dentro da sua casa vão ver que o que você fala, você vive. A sua casa, uma atmosfera de bênção, para abençoar pessoas. Amém ou não amém? Que a sua casa esteja a serviço do Senhor. Amém ou não amém? Diga: minha casa está a serviço do Senhor. Amém ou não amém? Agora olha que interessante. André, junto com João, entraram no lugar onde Jesus estava hospedado. Ficaram impactados. Aí a Bíblia diz que André, verso 40 lá de João capítulo 1, ele foi até Pedro, verso 41, e disse: nós achamos o Messias. E levou, verso 42, Simão até Jesus. Ora, irmãos, o que Simão estava fazendo lá em Betânia? O que Simão estava fazendo? Será que Simão era discípulo de João Batista? A Bíblia chama André de discípulo de João Batista. O outro, que nós entendemos que era João, também chamado de discípulo de João Batista. Mas Pedro não é chamado de discípulo de João Batista. Simão não é chamado de discípulo de João Batista. O que ele estava fazendo lá? O que ele estava fazendo lá? A Bíblia diz que muita gente ia até João Batista. A Bíblia diz que muita gente ia até João Batista. Ia para mostrar arrependimento, ia para se batizar, ia para ouvir. João Batista não era um homem usado para fazer milagre, para curar pessoas, mas ele era usado para pregar e para chamar as pessoas a se arrependerem e se prepararem para a vinda do Messias. Pode ser que ele tenha descido, como muita gente ia, para estar um tempo com João Batista. Muito provavelmente ele foi lá para ver o irmão dele. Antes eles trabalhavam todos naquele barco. Antes eles pescavam todos no barco do pai, na empresa do pai, na empresa da família. Então pode ser que ele tenha descido lá porque ele queria ver o irmão e saber como o irmão estava andando com aquele profeta. Mas o certo é que Simão estava por lá. E André diz para o irmão: o Messias está por aqui. E eu quero que você conheça o Messias. E leva Simão até Jesus. E quando Jesus vê Simão, Jesus não se comporta exatamente como um cordeiro. Ele se comporta como um leão. E a Bíblia diz que ele olha para Simão. Se você olhar João capítulo 1, verso 41 e 2, diz assim: e Jesus olhou para ele. Diga: e Jesus olhou para Simão e disse: sim, meu Deus do céu. Tenta imaginar o que era o olhar de Jesus para uma pessoa. Jesus olhou para Simão. Simão está levado pelo irmão. Simão, que eu imagino que não era um homem religioso,
estava por ali naquele ambiente por conta do irmão André, que era discípulo de João Batista, pois vai para ver o Messias, venha conhecer o Messias. Nós conhecemos o Messias, mas quando ele chega diante do Messias, o Messias olha para ele com aqueles olhos, com aquele olhar, e olhando para ele não dá chance nem de Simão dizer nada. Olha para Simão parado e lança uma palavra de leão de Judá para ele. Uma palavra que Simão nunca tinha imaginado receber. Jesus diz: você é Simão Bar-Jonas, dá o nome completo dele. Mas eu digo que você será chamado de pedra de Cefas. Que palavra! Você é Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas. Mas eu digo a você, você será chamado de Cefas, pedra. Pedra. Aquele olhar congelou Simão. Você lembra quando Simão negou Jesus 3 vezes? Quando Jesus foi preso? E que quando ele estava negando pela 3ª vez e falando palavrão, boca suja, falando palavrão, dizendo não conheço, para de me encher a paciência, eu não conheço. Jesus lá de dentro da sala de audiência olhou para ele. Pois eu tenho certeza que quando Jesus olha para ele, ele congela de novo. E ele se lembra da primeira vez que ele viu aquele olhar. E ele para de falar palavra feia e começa a chorar. E vai embora chorando. Você será pedra. Você hoje é Simão, filho de João, mas você será pedra. Essa foi a palavra que Simão recebeu lá em Betânia. Depois daquele olhar congelante. Passa o tempo e Jesus aparece lá na Galileia. Pedro está pescando. Em Lucas 5, verso 11, a Bíblia conta do segundo encontro de Pedro com Jesus. O primeiro foi esse: você será pedra. Aquele olhar e essa palavra. Pedro entendeu alguma coisa? Não. Meu nome é Simão. Que negócio é esse de eu vou ser chamado de pedra? Que nome esquisito, pedra. Cefas em hebraico. Mas passa um tempo. Pedro está lá pescando, cantando lá um pagode, e chega Jesus. Na verdade ele já tinha pescado, está lá lamentando porque a empresa está mal, não tinha conseguido pescar direito. Lucas capítulo 5 diz no verso 3 que Jesus Cristo pediu emprestado o barco, porque tinha muita gente que não ouvia Jesus, ele tinha que ter um lugar alto para ele poder falar para as pessoas. Mandou todo mundo sentar na margem e ele começa a falar com as pessoas. Depois que ele usa o barco, que ele fala o que ele queria, fala tudo o que ele precisava, termina a reunião e aí ele diz para Simão: Simão, agora você entra no barco e volta para dentro da água. Já tinha acabado o expediente, já tinham pescado de madrugada e não pegou nada. Ele já tinha falado para as pessoas tudo o que ele precisava. Sabe lá que horas era do dia, hora totalmente inapropriada. Mas ele diz para Simão: você entra para o barco e vá para as águas mais profundas e lance as redes. Rede já limpinha, rede já guardada, para ser usada na madrugada seguinte. Mas Jesus queria que eles fossem em pleno dia e fosse para a parte mais funda e lançasse rede. Ele diz assim: Senhor, porque o Senhor está mandando, para não ficar mal eu vou. E a Bíblia diz que ele foi e obedeceu, e aí uma pesca sobrenatural. Não tinha como ter explicação de que aquela pesca fosse normal, natural. No verso 8 de Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Simão então volta para onde Jesus estava, na beira do mar.
e diz, ajoelhado diante de Jesus. Ele diz para Jesus, aos pés de Jesus, ajoelhado: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Jesus diz para ele: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele foi lá fazer sei lá o quê, e Jesus já vem com essa conversa: eu conheço você, Simão Bar-Jonas, mas você será uma pedra, teu nome vai ser pedra. Agora aparece Jesus e faz aquele acontecimento todo. Pedro se ajoelha e diz: Senhor, não anda comigo não, porque eu sou muito pecador. Por isso que eu nem fui andar com João Batista, porque eu sou pecador. Jesus diz para ele: não tenha medo, você será pescador de homens. Você será pescador de homens. Esse é o leão de Judá, que tem autoridade para decretar nas nossas vidas transformação. Você nasceu de um jeito, você está acostumado a viver de um jeito, você sempre foi assim, mas eu digo, você será uma pedra. Você se acha pecador, você se acha incapaz, você se acha inadequado, você tem a boca suja, você tem maus pensamentos, mas eu digo, não tenha medo, eu vou fazer de você pescador de homens. Esse é o leão de Judá com autoridade. Amém ou não amém? Então nós somos cordeiros, nós somos leões, nós temos a nossa casa a serviço dele, e nós também somos pedra e pescadores de homens. Por que você é pedra, se o seu nome nem é Pedro e nem Simão? Sabe por quê? Porque na igreja todos nós somos pedras, não de tropeço, mas nós somos pedras vivas, como o próprio Pedro escreveu, pedras que constroem a igreja. Todo crente é uma pedra preciosa, uma pedra edificada sobre o fundamento da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, amigo? Então nós também somos pedras. E nós que somos cordeiros, nós que somos leões, nós que temos a nossa casa a serviço do Senhor, nós que somos pedras que constroem a igreja, nós também somos pescadores de homens. E não precisamos ter medo, porque o Senhor, o leão da tribo de Judá, é que decreta isso na nossa vida. Amém ou não amém? Quando Pedro então recebe essa palavra do Senhor, aí é demais para ele. Ele larga tudo e vai seguir Jesus. E Jesus diz assim: olha, Pedro, eu estou precisando de uma casa, para ser minha casa há um tempo. Pedro diz: vem comigo. Chega lá, a sogra de Pedro está doente. Jesus cura a sogra de Pedro. E Pedro diz: mas eu não te pedi isso, Senhor. Eu não te pedi isso, o Senhor já vai tomando a liberdade de... Curou a sogra e a sogra já começou a servir. Não é mesmo? E aí vira a casa de Jesus. E aí Jesus toma conta da casa. Já traz aquela multidão, já deixa abrir o telhado e virou uma igreja o lugar. Sabia que o lugar virou uma igreja? Depois que Jesus morreu, a casa que ele usou em Cafarnaum virou uma igreja. E até hoje tem uma igreja lá em cima. Ruínas de uma igreja embaixo e uma igreja em cima. E o restinho de uma casa no meio da igreja. Nós também somos pedra e nós também somos pescadores de homens. E você vai dizer: mas eu não sirvo, eu sou muito pecador. Por isso que o Senhor pega quem acha que não serve, Pedro, para mostrar que se até Pedro serviu, por que você não vai servir? Amém ou não amém? Você também pode ser cordeiro, você também pode ser leão, você também pode botar a sua casa humilde a serviço, você também pode ser pedra, você também pode ser pescador de homens. Aliás, pode não deve. E Jesus, com a mesma autoridade, olha para você com olhos de fogo e diz: você é pescador de homens, você é pedra, você é. Amém? Só quem entende fica de pé, quem não entende, pela fé fica de pé também. Nós vamos orar.
Amém, amigo? Meu Deus do céu, fecha os seus olhinhos lindos. Levanta essa sua mão direita. Levanta essa sua mão direita para o céu. Fecha os seus olhinhos lindos. Ora comigo aí no seu lugar. Diga para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, Cordeiro Santo de Deus, Leão da tribo de Judá, eis-me aqui, Senhor. Pode usar minha vida. Eu também sou cordeiro. Então eis-me aqui. Eu não te resisto. Eis-me aqui. Que privilégio, que honra o Senhor usar minha vida. Eu sou uma oferta para o Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Eis aqui a minha vida. Pode usar minha vida. Eu recebo a tua autoridade. Eu recebo a autoridade do teu nome. Eu quero te servir nessa terra. E aquela casa que eu tenho não é minha, é tua. E o tempo que eu tenho não é meu, é teu. E a saúde que eu tenho é tua. E as oportunidades que eu tenho, teu. E os recursos que eu tenho, tudo teu. Eu sou cordeiro. Eu também sou leão. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa a minha vida, usa a minha casa para realizar a tua obra. Eu sou uma pedra. Eu também sou uma pedra, não de tropeço. Eu sou uma pedra viva que compõe a igreja do Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Eu sou uma pedra e o Senhor é o fundamento. Eu sou uma pedra e o Senhor é o alicerce. Usa a minha vida como o Senhor usou a de Pedro. Eu também sou pescador de homens. Esse é o meu chamado. Eu quero te servir. Usa a minha vida para pescar vidas para o Senhor, para alcançar vidas para o Senhor. Eis-me aqui, diga para Deus: eis-me aqui. Usa a minha vida. Eu recebo a palavra do Senhor sobre a minha vida. Eu recebo a unção do Senhor sobre a minha vida. Eu recebo a autoridade do Senhor na minha vida. Eis-me aqui. O Senhor disse para Pedro para ele não ter medo, pois eu quero declarar em nome de Jesus que eu expulso da minha vida a incredulidade, a rebeldia, o medo. Em nome de Jesus, eu declaro que eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de ser o que o Senhor quer e de fazer o que o Senhor manda. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Usa essa vida que é tua. Usa essa vida que usa a minha vida, porque eu sou teu. Em nome de Jesus. Dá um aplauso bem lindo para o Senhor. Esse é um aplauso lindo, mais lindo.